Se a gente quer calcular um intervalo de confiança para uma média, por exemplo, de uma população, o que a gente quer, na verdade, é encontrar um intervalo que possui a probabilidade de conter essa média, né? Um intervalo com uma certa probabilidade que essa média esteja contida ali. E aí o nível de confiança é que vai dar a área sobre a curva, né? O nível de confiança é o que vai definir, né, o tamanho desse intervalo. Qual vai ser esse intervalo aqui que contém a minha média, certo? Que no caso da normal padrão é z igual a zero, certo? Então o que na verdade a gente quer calcular é que intervalo é esse, e esse intervalo ele vai ser dado pelo nível de confiança C que a gente quer nesse intervalo, certo? Então, se a área da curva inteira é 1, o que vai me sobrar de um lado é metade de 1 menos C e do outro metade de 1 menos C, né? Se eu tenho a confiança, por exemplo, de 95%, eu quero ter uma confiança de 95% de que a média está nesse intervalo, né? O que vai me sobrar aqui é metade de 5%, né, que é 2,5. Então eu tenho 2,5 por aqui e eu tenho 2,5 por aqui. E aí o que é que eu vou encontrar? Eu vou ter que encontrar quem é menos EC e mais EC, e aí eu tenho esse intervalo aqui com essa probabilidade de a média estar dentro dele. Com essa probabilidade aqui de 95%, certo? Essa probabilidade de 95%, esse nível de confiança, é o que vai me dar o tamanho do intervalo que contém a média. Então, como é que cada lado normal tem a metade da área, a área de cada cauda é metade de 1 menos C. Ou seja, se C é 95, 1 menos C dá 5, e metade de 5 vai ser 2,5 para cá, 2,5 para lá. Então, se o nível de confiança que a gente quer usar é de 90%, o que vai me sobrar, na verdade, né? Se o meu nível de confiança, nesse caso agora, for de 90%, quanto é que eu vou ter em cada lado? Certo? Se eu uso 90%, então desse lado, né, 1 menos 90, né, 1 menos 0,9 dá 10, metade de 10, 5% para esse lado, 5% para esse lado. Sabendo disso, né, com base nisso, eu posso encontrar quem é EC, menos EC e mais EC, que me dão essas probabilidades aqui. Ó. Essa aqui e essa aqui. E aí eu tenho, né, os intervalos aqui. Isso olhando a tabela da normal. Então a forma de encontrar, né? Aí o que acontece? Se eu uso 90%, a área da esquerda, a esquerda de EC é de 5 e de menos EC é 5 e de mais EC também é 5. Então é só olhar na tabela os valores críticos que dão essas probabilidades, certo? Então, anteriormente a gente procurava o valor de, a gente tinha o valor de Z, né, nos exemplos anteriores, da aula passada a gente tinha o valor de Z e a gente procurava na tabela qual era a probabilidade acumulada para esse valor. Né? Eu tinha uma normal lá, qualquer, e eu tinha uma normal e eu tinha um determinado Z. Eu quero saber qual é a probabilidade para Z igual a 1,2, né? Menos 1,2, por exemplo. Aí o que é que eu ia fazer? Eu ia lá na tabela, né? Na linha menos 1,2, na coluna 0,00 e eu achava a probabilidade aqui para isso. Agora o que a gente vai fazer é o contrário. A gente tem a probabilidade e a gente quer saber qual é o Z que dá aquela probabilidade. A gente vai trabalhar dessa forma, certo? Então, por exemplo, se eu estou usando uma confiança de 90%, o que é que eu vou fazer? Eu sei que cada lado, né, da cauda vai ter 5%, ou 0,05. Aí eu quero fazer o quê? Eu quero encontrar qual Z me dá essa probabilidade de 0,05. E a partir daí eu encontro quem é esse Z, né? Ou seja, eu encontro o valor crítico ZC que dá essa probabilidade, certo? Então, nesse caso, usando 90%, se observar a tabela da normal padrão, os valores para menos EC e mais EC que fornecem essa área são menos EC vai dar menos 1,645 e ZC vai dar 1,645, né? E aí a tabela resume essas informações, essa tabela aqui, ó. Se eu quero uma confiança de 90%, a área da região central, a parte do meio aqui, dá 90%. O que sobra, 5% para um lado e 5% para o outro, né? Então, aqui é a área em cada cauda. Quais são os valores críticos Z, C, de um lado e do outro, que nos dão essa probabilidade? Vai ser menos 1,645 e mais 1,645. Esses são os valores de ZC e nós podemos usá-lo para estabelecer qual é o intervalo que nós estamos trabalhando,
com 90% de chance, ou seja, ao nível de 90%. Então a diferença entre a estimativa pontual real e o valor real do parâmetro é chamado de erro de amostragem, certo? Então se eu estimei a média, o erro de amostragem vai ser a diferença entre esses caras, né? Certo? Entre a média real e a média amostral, né, do estudo. Então, na maioria dos casos, essa média é desconhecida, então o que a gente vai trabalhar é com essa média amostral associada com o intervalo. E aí, como é que a gente vai fazer para calcular, né, os valores do intervalo aceitável para esse erro de amostragem com base no nível de confiança do estudo? Isso vai ser dado por essa função de erro aqui, que vai ser ZC vezes o desvio padrão amostral dividido pela raiz da quantidade de observações na amostra. Então, se a gente usar o exemplo anterior, onde nós estávamos extraindo a média pontual de uma amostra com o nível de confiança de 95, a gente vai encontrar a margem de erro para a média amostral. E aí a gente assume, né, digamos que a gente sabia que na população o desvio padrão era de 5 e a média amostral foi de 12,5, certo? Aí é só a gente fazer o quê? Procura na tabela do normal padrão que fornece a área de 95%. Né? Se eu quero essa probabilidade de 95%, né? O que me sobra desse lado vai ser 0,025, né? E aqui 0,025. Tá aqui esses valores. Quais são os Z's na tabela que me dão essas probabilidades? Aí você vai na tabela da normal e olha lá. Bom, eu quero qual é o Z que me dá a probabilidade de 0,025. Você vai ter que procurar aqui, né, nas células da tabela, quem nos dá a probabilidade 0,025, certo? Então, veja aqui que vai ser, ó, achei o valor aqui, ó, 0,025, né, que é a probabilidade que eu quero. Isso, quem me dá esse Z é menos 1,9 coluna 0,6, ou seja, menos 1,96, certo? Esse é o valor que me dá, né, essa probabilidade 0,25 para cá e 0,25 para cá. Ok? Então, usando esses Z's críticos e sabendo que o desvio é de 5%, então a margem de erro para essa média que é de 12,5 vai ser, bom, aproximadamente 1,96, que é o ZC, vezes 5 dividido por 50, que é o tamanho da minha amostra. Isso vai dar aproximadamente 1,4. Então, o intervalo de confiança vai ser 12,5 mais ou menos 1,4, certo? Então, com 95% de confiança, a margem de erro para a média estimada para essa média é 1,4. E aí a gente consegue estimar essa margem de erro aqui. Então, eu tenho 12,4, 12,5 e aqui 1,4 positivo, né? E aqui 1,4 negativo. Ou seja, isso aqui vai dar 11,1 e aqui vai dar 13,9. Esse seria o intervalo de confiança aqui para essa média. Bom, então vamos estudar de forma detalhada como é que a gente calcula esses intervalos de confiança.